mãos. Senhor Deus, eu te entrego, Senhor, o mãe e a família deles em tuas mãos agora, meu Pai. Senhor, visite a casa deles, Senhor, visite, Senhor, o coração de cada um deles, meu Pai, Senhor Deus amado, venha enchendo de força, Pai, de vigor, Senhor, de ânimo, meu Pai, para continuar na caminhada, meu Pai. Deus amado, toma cada um de nós aqui agora em tuas mãos, Senhor, cada lar aqui representado, meu Pai, visite nossas casas, Senhor, venha tirando todo o mal, Senhor, venha limpando, Senhor, toda impureza, meu Pai, Deus amado, venha tocar em nossos corações, Senhor, abrir os nossos corações, os nossos olhos espirituais, meu Pai, os nossos ouvidos espirituais, meu Pai. Deus amado, venha falar conosco nessa noite, meu Pai, Senhor, toque em nós agora, meu Pai, derrame sua graça sobre nós, meu Pai. Deus amado, faça um lugar aqui nessa noite, o primeiro lugar seja seu, meu Pai. Senhor, venha passear no meio de nós, Senhor, venha ministrar em nossos corações, meu Pai. Seja com cada um de nós agora e sempre, Pai. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Os vales é o lírio, é o forte e me purifica e guarda para si. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, continue abençoando, meu Pai. Senhor,
do dia a dia, Senhor. Que tudo que fizermos, Senhor, não seja para nos engrandecer, meu Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço, amém. Com a remuneração do operador. Saudades da igreja, Pai do Senhor. Sou a evidência, sou o Senhor.
Promete mal, Pai do Senhor. Pessoal, irmãos, na paz do Senhor, irmãos, amém? Irmãos, nós vamos louvar o Senhor com louvor, os irmãos podem louvar junto conosco, tá bom? É para o nosso Senhor. Alguém orando por você, me pedindo gentilmente pra te socorrer. O seu nome aqui no céu, o Pai já comentou. Com sua resposta o anjo enviou. Permaneça firme para receber. Em altas madrugadas ouvi o teu lamento, mergulhado em suas lágrimas de sofrimento. Não chegou aqui no céu somente o seu pranto, também o gemido do Espírito Santo, que inexprimível chora por você. Filho, eu já decidi que vou te ajudar, porque não suporto ouvir alguém chorar, lágrimas corroem o meu coração. É chegando o momento de você sorrir, a sua reforma já está aqui, sinta a vitória correr em suas mãos. E em altas madrugadas ouvi o teu lamento, mergulhado em suas lágrimas de sofrimento. Não chegou aqui no céu somente o seu pranto, também o gemido do Espírito Santo, que inexprimível chora por você. Filho, eu já decidi que vou te ajudar, porque não suporto ouvir alguém chorar, lágrimas corroem o meu coração.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Agradeço. Daiane? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, hoje, como dá para ver, eu não estou muito bem, né? Então, por isso, eu convido os irmãos a adorarem comigo um louvor muito conhecido. É para Deus, né? Tenho certeza que todos vocês vão saber me ajudar. Amém? Então, é como eu costumo dizer, se eu parar, você continua. Quem sabe adora. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver.
com esse novo ano, vamos reeditar essa festa. Falando mais, salve o nosso Papai do Senhor.
oração passando devido a A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, vamos adorar o Senhor com louvor, toda a igreja. Vamos adorar o Senhor juntos, né? Nós temos ali um tempinho. Então vamos adorar o Senhor com aquele louvor ao único que é digno de receber. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. O único que é digno de receber só Ele a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. E fazemos mais o quê? Oramos a ti, ó Rei Jesus. A ti, ó Rei Jesus.
esse louvor seja realidade na nossa vida. A nossa expressão cantando deve ser a expressão da nossa alma, a expressão do nosso coração, a sinceridade do nosso interior. Por quê? Porque nós reconhecemos um Deus único e grandioso, ao único Deus digno de honra e de adoração, único Deus digno de louvor, único Deus digno de receber toda a honra e toda a glória. E depois nós dizemos: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Você já parou para pensar o que é uma coroação? É a manifestação de um reconhecimento de único Rei, de único Senhor, de alguém que tem domínio, que tem autoridade sobre todo o resto. O Rei, ele tem autoridade, e nós dizemos isso para Jesus: nós te coroamos, Senhor, como nosso Senhor, como nosso Rei, como o grande eu sou, como Deus que tem domínio, como aquele que tem autoridade sobre as nossas vidas. E nós expressamos isso com o nosso louvor, mas às vezes com as nossas atitudes nós não expressamos isso. Às vezes falta-nos enxergar o Senhor como aquele que tem domínio sobre as nossas vidas, que tem autoridade sobre as nossas vidas, e nós queremos decidir por nós. Queremos fazer o que nós achamos que convém. Mas quando nós assumimos o senhorio de Deus, deixamos de fazer aquilo que nós pensamos ou achamos, deixamos de fazer aquilo que nós idealizamos para fazer a vontade dele. Somos súditos de Deus, ou submissos a um Rei e Senhor eterno. Ele é o nosso Deus. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 1. Nós vamos estar lendo versículo 17, 18 e 19 do capítulo 1. São os 3 últimos versículos do capítulo 1. Esse capítulo fala sobre a vocação de Jeremias, ou sobre o chamado de Jeremias. E nós vamos estar lendo os 3 últimos versículos do capítulo 1 de Jeremias. Todos encontraram, amém? Cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo o que eu te mandar. Não te espantes diante deles, ou eu farei com que temas na sua presença. Eu te pus hoje por cidade fortificada, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Irmãos, como nós já dissemos, nós estamos falando do chamado de Jeremias, e Jeremias, quando o Senhor fala com ele, Jeremias não está pronto. Quando o Senhor fala com Jeremias, Jeremias não está pronto. Se você voltar no início do capítulo, aí no versículo 4, você vai ver a palavra do Senhor vindo a Jeremias, e ele fala com Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. A Jeremias, no versículo 6, ele diz: ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Jeremias não estava pronto, porém Deus o havia escolhido desde o ventre. Deus havia escolhido Jeremias
antes que ele existisse ou que ele entendesse que ele era alguém. Deus havia escolhido Jeremias antes que ele soubesse que ele nasceria. Porque nós só descobrimos isso depois que entendemos por gente. Até então somos conduzidos por alguém quando somos criança, somos atraídos pelos pais, pelas pessoas, não é? Para um olhar, para um sorriso, para os primeiros passos, enfim, isso já depois de termos alguns meses. E Jeremias ainda não havia nascido, e Deus já havia o escolhido. E eu te pergunto, o que você acha sobre a tua escolha de Deus? Ou você acha que Deus te escolheu somente depois de adulto? Depois que você formou, depois que você entendeu por gente, ou depois que você tomou decisões? Não, irmãos. Deus já havia nos escolhido antes da nossa existência. Ele já havia nos escolhido. Ele já tinha um propósito. Se você voltar no livro de Isaías, você vai ver Deus falando a respeito de nós, de um povo que não era povo, mas que agora tornou-se povo de Deus. De um povo que não era reconhecido, que não era visto como alguém, mas o Senhor nos tornou alguém. E quando Deus usa o profeta Isaías, eu e você ainda não existíamos, mas já estávamos lá no projeto de Deus. Jeremias, quando o Senhor chama ele para o ministério, ele não entende, ele diz: ah, Senhor, eu não sei falar, eu sou só uma criança. Mas o Senhor diz para Jeremias: não digas não posso ou não passo de uma criança, onde quer que eu te enviar irás, e tudo que eu mandar dirás. Ou seja, Jeremias simplesmente foi escolhido por Deus para cumprir os seus desígnios, para fazer a sua vontade e não a vontade própria. Quando Deus nos escolheu e quando Deus nos tornou povo seu, quando Ele nos conheceu antes da nossa existência, Ele já tinha um propósito e Ele queria usar eu e você para fazer aquilo que Ele havia determinado. E você bem, Jeremias, eu creio que ele se assusta diante da situação, mas não tem outra escolha. Deus diz que ele deveria dizer tudo que ele mandasse, e deveria ir onde ele mandasse, onde ele ordenasse, Jeremias deveria ir, e tudo que ele mandasse dizer, Jeremias deveria dizer. E agora Deus dá um consolo para Jeremias: não temas, no versículo 8, não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Às vezes nós encontramos hoje, no meio do povo chamado povo de Deus, pessoas que estão recuadas, que estão com medo, que estão retraídas e não têm coragem de dizer aquilo que Deus manda. Homens que assumem lideranças, que assumem responsabilidade, e quando Deus manda, ele diz assim: não, vou perder os meus adeptos. Não, eles não vão querer ouvir. Mas quando Deus chama Ezequiel, também Deus diz para Ezequiel: vai e fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas fala o que eu te mando. O que nós precisamos entender é que Deus nos chamou, é que Deus nos colocou com uma responsabilidade, e que não temos que falar aquilo que é agradável a mim ou a você, mas aquilo que agrada ao nosso Deus. É a ordem do Senhor. Precisamos estar na direção do Espírito Santo de Deus para falar a verdade,
Não importa se a verdade seja aquilo que machuca o meu ego. É a verdade. Se machuca o meu sentimento, se machuca o meu pensamento, ou vai contra o meu pensamento, a minha visão, é a vontade de Deus para a minha vida. Eu só tenho que me render à vontade de Deus, ou à palavra de Deus. Talvez você olhe e diga assim: que bom que ele vive tudo que a Bíblia diz, que ele não ignora, ou que ele não pensa diferente. Penso diferente, sou um ser humano como você, mas quando a palavra de Deus diz, eu me rendo à palavra e entendo que eu preciso me colocar aqui dentro. Não é ela que tem que tornar-se favorável ao meu pensamento. Muitas coisas eu olho e digo assim: pensava diferente, enxergava diferente, mas eu não posso viver diferente. É a palavra de Deus que me diz, é a palavra de Deus que me convida, é a palavra de Deus que me chama a fazer a vontade de Deus. E como Deus dizia para os seus profetas, para aqueles que ele escolhia, ou que ele chamava, ele dizia: onde quer que eu te enviar, recuse. É isso que completa a frase, não? Irás. Mas será que é o que Jeremias queria? Não, ele reclama logo no início, dizendo: ah, Senhor, eu não sei falar, eu sou só uma criança, ou não passo de uma criança. Ou seja, ele julgava sem condição. Mas era o Senhor quem estava dando ordem, era o Senhor quem estava falando. E então ele dizia: onde eu te enviar, irás, e tudo que te mandar, dirás. Não podemos ficar retraídos quando Deus nos chama a uma responsabilidade. Quando Deus diz para você falar, não feche a sua boca não, meu amado. Deus te chamou e mandou você dizer. Deus mandou você falar. Somos pregadores das últimas horas, dos últimos tempos. Estamos prestes ao arrebatamento. E se nós não falarmos da verdade da palavra de Deus, certamente Deus vai cobrar de nós. Certamente Deus vai requerer de nós como igreja esta responsabilidade. Estamos vivendo em meio a uma geração perversa. Estamos vivendo diante de situações que não podemos compactuar, que não podemos aceitar, que não podemos vivenciar, que não podemos abraçar como uma realidade atual. Não, somos a igreja de Cristo e não podemos nos conformar com o mundo. Hoje nós estamos vendo muitos pregadores que estão preocupados com um grande número de pessoas, que estão preocupados com o poder aquisitivo. Eles não estão preocupados com outras coisas a não ser com dinheiro e com o número de pessoas, com movimentos. Nós precisamos de nos preocupar com o céu. Isso que deve ser a visão da igreja. Precisamos nos preocupar com o céu. O mundo jaz no maligno, mas a igreja foi chamada para sair do meio desta geração perversa. Se você vai lá no livro de 1 João, ele vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não podemos nos tornar amigos do mundo, ou dos prazeres, do pecado. Nós vivemos em meio às pessoas, e todas elas, para mim, são amigos. Mas eu não posso ser amigo daquilo que eles fazem. Eu não posso tornar-me conivente com eles. Não. Às vezes nós recebemos propostas, e que às vezes são vantajosas, mas vai nos tornar coniventes. E eu não quero padecer como sacerdote Eli, que não teve coragem de corrigir os seus próprios filhos, que não teve coragem de impor, de colocar ordem na casa do Senhor, porque eram seus filhos que ele deveria punir. Se ele tivesse agido com seus filhos,
o povo não estaria errando junto com eles. Mas os filhos do sacerdote eram os primeiros a cometer os erros e levar a população ao erro. E essa situação agravou-se ao ponto de eles morrerem. E quando ele sabe da notícia, cai da cadeira e morre também. Consequência da conivência. Não podemos concordar com o mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos desperta, ele nos alerta a renovar-nos, a não nos conformar com o mundo. Conformar com o mundo é o que, irmãos? Conformar com o pecado. É estarmos quietos, tranquilos, deixa rolar, deixa acontecer. Mas Deus colocou-nos com uma responsabilidade. Deus nos chamou para ser a igreja, para sermos atalaias, para pregar o evangelho, como ele disse lá no livro de Ezequiel, que ele deveria de pregar, ele deveria de ser um atalaia, para que não fosse requerido de suas mãos o sangue daqueles que se perderam. E às vezes nós queremos nos calar diante de situações. Quem sabe com medo de represália? Quem sabe com medo de alguém não aceitar? É a palavra de Deus. Se eu não aceitar, sou eu que estou perdendo. É a palavra de Deus. Se eu não aceitar, eu não vou me enquadrar como filho. Porque os que não obedecem não são filhos, são bastardos. Os que não estão a favor daquilo que Deus quer de nós, não estão qualificados como filhos, mas como bastardos. É isso que a palavra de Deus diz. Então precisamos aprender. Precisamos aproveitar a nossa oportunidade de todas as formas. Jeremias não queria, mas Deus escolheu para ser profeta. Eu tenho certeza que se eu te perguntasse, você queria estar na posição que você está? Ou ter sido chamado por Deus para encarar um mundo corrompido de impiedade, de ignorância, de maldade que você tem que enfrentar? Provavelmente você diria, eu não queria estar nessa posição, porque eu sou odiado por causa disso. Mas Jesus disse o quê? Sereis odiado das gentes ou dos povos por minha causa, mas por isso se sinta feliz, bem-aventurado, porque não foram diferentes com os profetas que foram antes de vós, caluniaram, inventaram, criticaram, apontaram, mas eu havia os escolhido. Então não importa o que os outros pensam, importa o que Deus fez na sua vida. Viva a palavra de Deus, abrace a palavra de Deus e entenda que Deus te chamou, não foi para ficar parado, não foi para ficar calado, mas foi para falar. Não foi para temer as investidas do mundo, mas foi para falar. E Deus justamente alerta Jeremias dizendo, não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É o Senhor quem está conosco. E é Ele, no tempo do profeta Jeremias, ele não estava diante só de pessoas como ele, pequenas, não. Ele estava diante de autoridade máxima, como os reis. Os profetas estavam diante de homens que tinham poder nas mãos para matar, para destruir, para lançar na cova, para prender, para maltratar. E quem sabe seria uma preocupação dos profetas dizer toda a verdade, mas aqueles que estavam na presença do Senhor, que ouviram o chamado de Deus e se dispôs a obedecer, fazia como Micaías,
Micaías chega e diz diante do rei, e o rei diz para ele, e ele diz, tudo mesmo, é assim mesmo. Mas o rei sabia que não era verdade. Porque Micaías nunca estava profetizando a favor dele, pois ele estava todo errado. Mas o ódio dele contra Micaías era muito grande. O furor dele se acendia cada dia contra o profeta. E ele disse que os profetas haviam profetizado para ele, dito algo, e Micaías disse, é assim mesmo. Ele disse, fala a verdade, Micaías. Micaías estava tentando simplesmente a fugir naquele momento, ou quem sabe ele não queria confrontar o rei, ou ele simplesmente experimentou o rei, para ele saber se realmente ele estava acreditando ou não naquilo que havia dito para ele. E o rei disse, fala a verdade, Micaías. E Micaías disse, tu não volta vivo. Ele deu um soco no queixo de Micaías. O furor era tão grande, acendeu a ira tão grande, e ele bateu no profeta. Mandou prender o profeta e dar água e pão, até que ele voltasse. Se Micaías ficasse lá até ele voltar, Micaías ia morrer, porque ele não voltou. O que Micaías disse aconteceu. E ele não voltou com vida. Ele até tentou disfarçar. Ele até tentou dilubriar o inimigo. Mas saiba de uma coisa. Você é alvo do inimigo. Ele não te erra. Você só precisa ter coragem para levar um soco no queixo, para ficar preso, mantido a pão e água. Você só precisa ter coragem de dizer a verdade como igreja. Você não tem que abaixar a sua cabeça para conformar com o que o mundo vive, porque Deus te chamou para ser sal e luz, para tempero das nações. Aí Deus continua falando com Jeremias, e ele fala, cinge os teus lombos. Foi os versículos que nós lemos. Cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo o que eu te mandar. Não te espante diante deles, ou eu farei com que temas na sua presença. Irmãos, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu não tenho que temer o que o mundo pensa, o que o mundo vive. Eu tenho que temer a Deus. Jesus, certa feita, ensinando, ele fala acerca disso. Não temas ao homem que pode matar o corpo e depois nada mais pode fazer. Mas eu vou dizer para vocês a quem vocês devem temer. Temei a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. A esse temer. É a Ele que devemos temer. É com Ele que assumimos um compromisso um dia. Tem muita gente frustrado, tem muita gente vivendo, achando que basta o que está fazendo, achando que disseram algo ou que deixaram de dizer. Meu amado, nós só precisamos de uma certeza: Deus nos chamou para fazer a sua vontade, e eu quero estar no centro da vontade de Deus. Só isso que precisamos. Se eu concordo com você, se você concorda comigo, eu não tenho que preocupar com isso. Eu tenho que preocupar com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz. É a palavra de Deus que eu abraço. É a palavra de Deus que eu quero. E você deve de fazer a mesma coisa. Não importa se você está me agradando. Tem muita gente que acha que fez um compromisso ou assumiu um compromisso com um pastor, com um dirigente, com um irmão A, com um irmão B. Nós assumimos um compromisso com Deus, irmãos. Como igreja, nós assumimos um compromisso com Deus. Depois de assumir um compromisso primeiramente com Deus, nós assumimos um compromisso, então, com uma liderança. Depois de assumir um compromisso com Deus, nós assumimos um compromisso diante do povo.
como igreja. Mas primeiro nós assumimos um compromisso com quem conhece o que vai aqui dentro. Com quem conhece o meu interior. Não é com quem conhece o meu rosto, não. Você pode ver meu rosto. Se bonito ou feio, é a sua definição. Agora eu conheço um Deus que define o meu interior. Que define o teu interior. É o que eu não vejo, é o que você mesmo não conhece. Mas que Ele sonda e esquadrinha, diz a Bíblia. É a esse Deus que devemos temer. E diante desse Deus é que devemos nos apresentar submissos a Ele. Submissos a Ele. Ele é Senhor. Jeremias não tinha então a outra escolha, porque Deus o havia escolhido. Meu amado, ou nós abraçamos a causa, ou nós pulamos fora do barco. Para sermos cristãos, precisamos fazer isso. Ou abraçamos a causa, ou pulamos fora do barco. Não dá para viver mais ou menos. Não dá para ser mais ou menos crente. Não dá. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como igreja. Deus nos chamou para ser responsáveis. Deus nos chamou para sermos corajosos. Deus chamou Jeremias e disse: cinge o teu lombo, levanta-te e diz-lhes tudo o que eu te mandar. Imagina a responsabilidade de Jeremias. E agora Deus diz para Jeremias: eu te pus hoje por cidade fortificada, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra. Olha só, irmão. Não era uma responsabilidade pequena, não. Contra toda a terra, contra os reis de Judá. Ele não estava mexendo com peixe pequeno, não. Contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Ou seja, Jeremias estava só contra todos, mas ele não estava só. Às vezes você se sente justamente assim. Quem sabe? Diante da responsabilidade que recai sobre os seus ombros, talvez você diz: eu sozinho vou lutar contra isso tudo. Mas você não está só. Como Jeremias não estava só, ele disse: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Agora não pensa que você vai viver mais de rosa. Você vai enfrentar luta. Você vai enfrentar perseguição. Você vai enfrentar os ardis de Satanás. Você vai enfrentar oposição. Por quê? Que você vai enfrentar oposição? Porque você não pode contar que todos estão batendo palma para você, te elogiando, te aplaudindo e te apoiando. Não. Se você contar com isso, você está vivendo a ilusão. Não podemos viver isso. Precisamos viver a vontade de Deus. Se alguém nos aplaude, se alguém bate palma, se alguém diz: está perfeito, fique assustado. Abre os olhos, porque não é verdade. O rei não acreditou em Micaías, ele sabia que não era verdade, que Micaías disse na primeira proposta. Ele disse: fala a verdade, Micaías. Ele queria a verdade, queria ouvir de Micaías a verdade, mas aceitar a verdade ele não queria. Tanto é que ele bateu no profeta, prendeu o profeta, mas morreu na guerra. Mesmo tentando se disfarçar, o inimigo não erra o alvo. Deus te chamou, pode ter certeza que você vai ter uma luta travada enquanto você aqui viver. Deus te chamou para lutar. Deus te chamou para ser corajoso. Mas só que ele disse para Jeremias, depois de dizer para Jeremias que estava colocando ele contra príncipes, reis, todo o povo da terra, não era uma batalha pequena, não era uma responsabilidade pequena, era grande, era algo pesado para Jeremias, sim, mas para o Senhor não. E ele disse: pelejarão contra ti,
mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. A única coisa que precisamos ter certeza como igreja é que Deus nos chamou e se posicionou conosco. Não nos enviou só. Deus nunca mandou irmos sozinho. Ele sempre disse que estaria conosco em todo o tempo. Precisamos acreditar no nosso Deus. Precisamos vivenciar o que Deus nos disse. A promessa que Ele nos fez. Precisamos confiar na promessa do Senhor. Precisamos ter certeza que Ele nos escolheu. Você tem essa certeza que o Senhor te escolheu? Quantos não têm a certeza, fica com a mão baixa. Quantos não têm? Agora, quantos têm certeza, levanta a mão. Você tem certeza que Deus te escolheu? Eu também tenho certeza que Deus me escolheu. Por isso Ele me chamou para trabalhar, para enfrentar a batalha, para enfrentar a hostilidade. Não pensa que eu vim para receber abraço. Isso é muito bom. É muito bom você receber um abraço. É muito bom você receber um aperto de mão, mas não existe nada melhor do que você ouvir alguém dizer: olha, Deus te chamou e te responsabilizou. Vai e não temas as investidas de Satanás. E é muito bom você receber um abraço. É bom. Receber um aperto de mão é bom. Mas é muito melhor você ouvir assim: irmão, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós somos a igreja, estamos juntos nessa peleja, que não é nossa. Como Deus disse para Josafá: a peleja não é vossa, é minha. E quando eu digo que nós temos que batalhar, temos que lutar, porque não lutamos por uma peleja que é nossa, é do Senhor, é Ele quem nos capacita, Ele quem nos direciona, Ele quem manda a gente abrir a boca e Ele vai encher. Do contrário, nós vamos ficar mudos, vamos ficar calados diante das circunstâncias, porque todos nós vivemos circunstâncias, todos nós enfrentamos adversidade, todos nós passamos pelo estreito, como dizem por aí. Estou passando no estreito, ou seja, passando apertado, vivendo dificuldade. Mas uma coisa certa, o Senhor disse que estaria conosco e Ele é fiel para cumprir, e Ele está conosco. Ele não nos deixa só. É melhor passar apertado, sabendo que o nosso Deus está conosco, do que andarmos por caminhos largos, mas sem a certeza de que Deus está no comando. Então, assume simplesmente a responsabilidade com Deus. Lembra de que foi Ele quem te escolheu. E que antes de você assumir uma responsabilidade diante do homem, você assumiu diante de Deus. Antes de eu assumir uma responsabilidade diante do homem, eu assumi diante de Deus. Foi Deus quem me chamou. Foi Deus quem me escolheu. Foi Ele quem desenfeitou o céu por minha causa. Foi Ele quem pagou o preço pela minha alma, que ninguém mais poderia pagar. Ele fez o mesmo por você. E que nem o pastor pode fazer, que nem o líder pode fazer, que nem ninguém pode fazer, somente Ele. E foi Ele que fez. E Ele já fez a parte dele. Interessante é isso. É nós termos essa certeza, o Senhor já fez a parte dele, Ele é fiel. Como nós estamos agindo? Temos sido fiel ao nosso Deus? Estamos fazendo a nossa parte? Ah não, mas eu estou passando por dificuldade. Os grandes heróis da fé não eram superiores a você e nem a mim. A Bíblia diz que eles tiraram força da fraqueza e pela fé desbravaram reinos, apagaram a força do fogo. Leia Hebreus 11, a história dos heróis da fé. Você vai entender que Deus não te chamou porque você é forte. Deus te chamou para fazer a vontade dele. Ele quer ser glorificado na sua e na minha vida, independente de quem somos, se capazes ou não
porque se depender da nossa capacidade, não vamos fazer nada. Mas Ele é quem nos capacita. Ele é quem faz a diferença na nossa vida. Simplesmente busquemos a Deus, a direção do Espírito Santo, e vamos fazer a obra que o Senhor nos enviou a fazer como igreja. Pregar o Evangelho. Não é isso que Jesus deu ordem para os seus discípulos? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É a ordem que está sobre os meus ombros e sobre os seus ombros. A ordem do Senhor Jesus. Aquele que pagou o preço que eu devia, que você devia, para nos colocar aqui com liberdade e podermos conversar com o Pai livremente. Amém? Que Deus nos abençoe. Que nós possamos assumir a cada dia a nossa responsabilidade, mesmo que você tema como Jeremias. Não pense que Jeremias abraçou essa causa simplesmente, sou privilegiado, vou profetizar para as nações. Ele teve preocupações, mas o Senhor prometeu estar com ele para o livrar. Não pense que você vai encontrar moleza para pregar o Evangelho e para fazer a obra do Senhor. Não. Você vai passar por dificuldades, mas seja fiel ao Senhor. Seja fiel. Faça a tua parte. Eu tenho certeza que da parte de Deus, Ele não vai faltar com você. Ele não vai falhar com você. Somos nós que falhamos. Mas a Bíblia diz que ainda que todos os homens sejam infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, entendamos que o Deus que nos chamou é fiel para completar em nós a boa obra que Ele começou. Amém? Irmãos, estamos chegando ao término do nosso culto e agradecemos a todos.